Muito bem, dando continuidade aqui no nosso trabalho, vamos evangelizar o mundo. Nós estamos gravando todo o Evangelho de Mateus, ou seja, o Evangelho vai ficar completo gravado para você estudar de uma maneira mais fácil. Mas antes de tudo, assista esse vídeo até o final, é muito importante você aprender do Evangelho. Jesus diz que aquele que tem lhe será dado, aquele que não tem lhe será tirado. Nós vamos ver aqui na leitura. Ou seja, quando você estuda, quando você se liga ao Espírito de Deus, então você vai ter. Deus te dá mais. Ah, não, eu vou levar na vida empurrando com a barriga, você não vai ter. Então, assista esse vídeo até o final, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, e eu falo aqui em todos os vídeos. Quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele mostra para um montão de pessoas gratuitamente. Você vai evangelizar por tabela sem precisar gastar um tostão, ok? Então vamos para o estudo de hoje, que está em Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. Vamos lá, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Aqui, só uma paradinha aqui para você entender. Olha a tecnologia que Jesus já usava naquele tempo. Naquele tempo não tinha aparelho de som, não tinha microfone, não tinha nada. Jesus, ele deixa o povo na praia, ele entra num barco, ele afasta um pouco. Por quê? De dentro do mar, dava uma acústica que ele podia alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo do que se ele estivesse ali no gogó, encostadinho, pregando para eles. Haja cordas vocais, Jesus estava como um homem. Então ele afasta, e com aquela acústica do mar, para a praia, ele atingia milhares de pessoas ao mesmo tempo. Vamos continuar aqui na nossa leitura. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, só vai entender a palavra de Deus, ele está dizendo, aquele que tem ouvidos. Quem é que tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Aquela pessoa que se dedica, aquela pessoa que se liga ao Espírito Santo. Não, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero aprender mais do Senhor. Me ensina o que eu preciso saber dentro do contexto que o Senhor está me ensinando. Essa pessoa vai ter. Mas quem é a pessoa que não tem? Aquela pessoa largada. Ela, é como eu falei antes, ela vai empurrando tudo com a barriga. Não, tá tudo bem, eu pago minhas contas, tá tudo certo, amanhã é um novo dia e tal. Essa pessoa não tem. Ela não tem o quê? Ela não tem interesse pelas coisas de Deus. Ela não tem interesse pelas coisas espirituais. E aí, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido é espiritual. Continuando, diz aqui: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe será dada, pois ao que tem lhe será e lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração,
e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele próprio povo não queria. O coração deles estava endurecido. Ouviam a palavra. Sabe, nos dias de hoje não é diferente. Nós saímos para evangelizar. Você vai dizer, a pessoa diz, não, isso não é bem assim. Não, olha, não, eu gosto de Deus. Eu temo a Deus. Eu levo a minha vida assim. Ou seja, o coração deles está endurecido. Eles fogem para não entender o que a palavra está dizendo. Disfarçam para não absorver o que Deus está dando, para não se converter e não ser curado, porque no momento que você é curado pela palavra de Deus, isso implica também em disciplina. Aquele que mentia já não deve mentir e não pode mentir mais. Aquele que defraudava, para de defraudar. Aquele que roubava, para de roubar. Aquele que adulterava, para de adulterar. Aquele que bebia igual um gambá, para de beber. Então a pessoa ela não quer se converter, ela finge, ela endurece o coração para não se converter e não se submeter à disciplina do Espírito que é perfeito. Mal ela sabe que é perfeito. Aí ele diz, olha, aquele que tem lhe será dado, acrescentado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Essa pessoa vai viver sempre em apuros. Aí ele continua aqui. Versículo 16. Bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouve e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100 a 60 e a 30 por um. Então, vamos falar daquilo a nível de vantagem. O ser humano gosta de levar vantagem. O ser humano gosta de ser presenteado. Ele está dizendo que aquele que recebe a palavra com carinho. Yes, eu quero aprender mais de Deus. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Me ensina com a tua palavra. Ele diz que a vantagem desse é que ele vai colher a 100, a 60 e a 30 por um. Se você inverter a 30, a 60 e a 100 por um, cada semente que você planta, você colhe 100. Não existe multiplicador ou multiplicação desta porcentagem na face da terra. Dá 30.000%. Imagina você colocar R$1.000 na poupança que te pague 30.000% ao mês. Ok? Então, esse é o capítulo 13. Não deixe nada endurecer o teu coração diante de Deus. Mais uma vez, inscreva no nosso canal, deixe seu like. Forte abraço, Deus te abençoe. Vamos evangelizar o mundo. E não se esqueça, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus já está à sua disposição, bastando apenas, se você ainda não fez, levante a sua mão direita e diga: Jesus, eu te recebo como meu único e exclusivo Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, cuida de mim para que eu possa andar contigo para a eternidade. Basta essas palavras e você já está salvo. E eu concordo com a sua oração em nome de Jesus.